Olá pessoal, eu sou o Valdemir Bretas, sou fisioterapeuta e ergonomista. E no vídeo de hoje a gente vem trazer para vocês algumas orientações básicas para que você possa adequar o seu posto de trabalho de forma mais ergonômica possível. Esse é um projeto de promoção de saúde à distância do TRT do Rio de Janeiro, desenvolvido pela Coordenadoria de Saúde em parceria com a Exacts. Nós nos vimos, de repente, por conta desse fato extraordinário que aconteceu, que foi a pandemia, nos vimos aí obrigados a ter que trabalhar de casa. O TRT, ele tem o ato 31 de 2019, que ele regulamenta o teletrabalho, mas a nossa condição foi uma condição diferente, Porque no teletrabalho, que nessa regulamentação toda, o servidor que tem interesse, ele manifesta isso para o seu gestor e dentro de uma condição específica, ele é autorizado a fazer isso, mas ele se prepara, tanto psicologicamente, quanto ele se prepara em condições ergonômicas. Então, ele só vai trabalhar em casa quando ele está realmente adaptado para isso, preparado para isso. Mas todos nós, inclusive eu, nos vimos aí diante dessa situação, tendo que dar conta do trabalho em casa. E muitos de nós não conseguiu se adequar ergonomicamente, muitos por falta de algumas condições. Mas isso é fundamental, é muito importante que a gente faça os ajustes necessários no nosso posto de trabalho. Eu não estou falando que a gente precise comprar equipamentos, mas a gente vai precisar, partindo daquilo que a gente tem, aqueles que quiserem comprar para ficar com o seu posto mais adequado, vai ser ótimo, mas até mesmo nesse momento fica difícil da gente comprar algumas coisas. Então a gente vai passar algumas ideias do que a gente pode fazer nesse período. Tá? Então eu vou reduzir aqui minha tela para que a gente possa ver algumas imagens, para que a gente possa falar de forma mais clara possível para vocês. Aqui é a minha colega Camila Machado, que é fisioterapeuta também, e a gente trabalha junto nesse projeto de adequação ergonômica do TRT. Nós elaboramos essa cartilha e nós vamos partir daqui com algumas imagens. Aqui é só para a gente falar da NR17, que é a norma regulamentadora, que ela trata justamente da ergonomia. E a ergonomia é importante que a gente saiba que ela sempre foca no trabalhador. Ela quer que o trabalhador trabalhe da forma mais confortável possível para que ele preserve a sua saúde. Se você trabalha em condições adequadas de ergonomia, você vai correr menos riscos de ter distúrbios no seu organismo. Então, a NR17 ela fala em conforto, segurança, para que você tenha um desempenho eficiente. Quando se trabalha em condições ergonômicas, é bom para o trabalhador, principalmente, porque ele preserva a sua saúde, mas é bom para os outros colegas, para a instituição de uma forma geral e também para toda a sociedade, porque você trabalhando em condições de conforto, você vai adoecer menos, vai sofrer, vai poder desempenhar a sua tarefa com mais eficiência, então todos ganham exatamente com isso. Algumas orientações básicas que precisamos estar atentos, que sempre que a gente está num ambiente de trabalho, a gente precisa ter um ambiente separado, quando a gente está trabalhando em casa, a gente precisa ter um ambiente separado, próprio para realizar o trabalho com boas condições de temperatura, silencioso e que esse ambiente seja confortável. O ideal é que ele seja separado, E a gente precisa se organizar com relação ao tempo, para que a gente possa ter uma jornada produtiva. É muito importante que você tenha hora para começar, hora para terminar e hora para refeição, além das pausas. É importante que você faça pausas e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre elas. E sua família precisa estar orientada que você não está
no seu momento de lazer. Apesar de você estar em casa, né, você não está de folga, você está trabalhando. Isso precisa ficar muito claro para que você não seja interrompido, às vezes, por conta de algumas exigências cognitivas, né, que a família faz e te demanda, né, te vê em casa, às vezes te pede para realizar alguma coisa. É muito importante que você esclareça isso, mas que nos momentos de pausa você possa interagir, uma vez que você está trabalhando de casa. Aqui, gente, a gente pegou essa imagem, né? Agradecer aqui mais uma vez as nossas queridas colegas que disponibilizaram suas imagens, né, das suas casas. Isso aqui vai ser um material que a gente vai utilizar para passar algumas orientações. Em momento algum a gente tem o interesse aqui, a intenção de mostrar falhas, mostrar alguns erros, nada disso, muito pelo contrário. A gente quer aproveitar essas imagens justamente para a gente propor soluções de melhorias, porque muitos de nós estamos vivendo, a grande maioria, né, está trabalhando com um notebook em condições às vezes inadequadas. Então, como que a gente pode fazer esses ajustes? Depois no final eu vou mostrar o meu post também, como que eu adaptei para a gente poder visualizar. Aqui, a gente falando da iluminação, né? Voltando lá à questão da iluminação, é importante que a gente tenha uma boa iluminação. O que seria isso? Seria não luz de menos, né? Nada de trabalhar em penumbra, mas também uma luz excessiva não seria bom. O ideal seriam 500 lux, mas ninguém quer agora que ninguém tenha um luxímetro para medir isso, né? Não é o caso. Você vai perceber se o ambiente que você trabalha, se a iluminação está adequada ali no seu posto de uma forma através do bom senso. Se você tiver, por exemplo, com luz demais, isso pode também ser prejudicial. Tá? E aqui a gente vê nesse posto que a Camila está trabalhando de lado, a incidência luminosa, a janela está vindo aqui do lado esquerdo dela. Isso é o desejável, né? Que a iluminação venha lateralmente, tá? A luz é natural. Se você tiver luminárias, procure optar por luzes brancas, são melhores que as luzes amarelas para esse tipo de trabalho que a gente desenvolve. E evitar que a luz que você fique de frente para a janela ou de costas para a janela. Se você estiver de frente para a janela, a luz de fora ela vai te causar um ofuscamento. Se você estiver de costas, essa luz vai causar reflexo na tela e também sombra. Então, sempre que possível, a gente deve optar pelo nosso posto de trabalho lateralmente. A climatização é uma questão importante, né? Que você não deve trabalhar em ambiente nem muito quente, nem muito frio. O recomendável pela ergonomia é entre 20 a 24 graus. Claro que a gente sabe que também vai ser importante a velocidade do ar, né, e a umidade do ar, mas em termos gerais, a temperatura entre 20 e 24 graus seria mais confortável. E evitar, logicamente, né, ambientes que tenham muito ruído, porque isso vai te tirar a sua concentração, vai te causar prejuízo de uma forma geral. Aqui a nossa mesa de trabalho. É muito importante que a gente tenha uma mesa de trabalho, né? É inconcebível a gente pensar alguém trabalhando sentado lá no sofá ou deitado na cama com um notebook. Eu vi um caso até de uma pessoa trabalhando, ainda bem que não foi no nosso regional, mas a pessoa trabalhando na rede, né? A rede definitivamente não foi feita para isso. Então vamos, assim, evitar de todas as formas trabalhar nessas condições. A mesa, ela deve ter uma dimensão, essa aqui, por exemplo, ela tem 1,20 m, 1,40 m de largura. Geralmente são mesas
que te dão uma possibilidade boa de trabalho, tá? E essa aqui, por exemplo, ela tem 70 de profundidade, mas você deve ter uma mesa com pelo menos 60 centímetros de profundidade e de largura ela deve ter pelo menos 90 centímetros, para que você possa colocar monitor, teclado, o mousepad e outros objetos que você usa de uma forma geral. Então, pelo menos essas dimensões. Ela deve ser fosca, tá? Evitar mesas que tenham brilho, porque isso vai gerar reflexo. Devemos também, na medida do possível, evitar mesas de vidro, mesa de granito, tá? Porque vão causar reflexos, a superfície dela também tende a ficar mais fria, então isso não vai ser bom, tá? Então, caso eu tenha que trabalhar na minha mesa, isso acontece, às vezes a gente está trabalhando, o único espaço que eu tenho é a minha mesa de jantar, minha mesa de jantar ela é de vidro, tá? Então o que eu devo fazer para evitar o reflexo, evitar essa superfície mais fria, é forrá-la com uma toalha, tá? Então com isso eu já vou evitar esse problema. E as mesas elas devem ter também a borda arredondada, se possível, tá? Em geral, elas têm 74 centímetros de altura. As mesas da sala de jantar, em geral, são mais altas, elas têm 78 até 80 centímetros de altura. Isso vai impactar para as pessoas que são mais baixas, né? Pessoas que são mais baixas vão ficar trabalhando numa superfície mais alta, então a gente vai precisar adaptar subindo um pouco mais a cadeira. Então, aqui a gente já fala da cadeira, como deve ser a nossa cadeira, né? Se a gente está querendo adquirir uma cadeira, ela deve ser estofada, tá? Por que estofada? Para evitar a compressão sobre estruturas do nosso corpo, que vão ficar, se você, por exemplo, senta numa cadeira de madeira, ela vai gerar mais compressão sobre a parte neural, sobre a parte vascular, a questão tendínea. Então, ela deve ter um estofamento, ela deve ter um encosto, tá? Um encosto que você possa ajustar a inclinação, uma cadeira que possa subir e descer, que ela tenha rodízios e que ela tenha apoio de braço ajustável. Isso é uma cadeira perfeita para a gente, né? Seria uma condição ideal. Se eu não tenho essa cadeira, se eu preciso estar utilizando a cadeira da cozinha ou da sala de jantar e ela não tem esse estofamento, eu posso colocar aqui uma almofadinha, tá? A almofada ela vai servir justamente para evitar as compressões, né? Ela vai acolchoar e também ela vai poder servir para a questão da altura. Se eu vou botando mais almofadas, eu subo a cadeira. Claro que eu também não posso botar almofada demais, porque isso vai gerar uma instabilidade, isso também não vai ser bom. Lembrando, em termos de postura, sempre que a gente está pensando em cadeira, a gente tem que pensar que a gente precisa fazer 3 apoios, tá? A gente tem que fazer o apoio no assento, o apoio no encosto e os pés também precisam estar bem apoiados. Aqui uma postura que a gente não considera adequada, né? Aqui a Camila simulou uma postura com uma angulação entre o tronco e a coxa muito aberto esse ângulo, tá? O recomendável é que essa angulação seja entre 90 e 110. Aqui ela está bem mais do que isso. Então, quando você está nessa posição, você deixa de fazer o apoio sobre os isquios, que são estruturas ósseas que nós temos na bacia pélvica, com característica própria para suportar a sobrecarga do peso. Quando você está nessa postura, e acontece às vezes quando a gente está cansado, a gente começa a escorregar, você começa a gerar pressão sobre o sacro. E sacro faz parte da coluna vertebral, não deveria ser utilizado para estar recebendo essa carga. Tá? Aqui, nesse próximo slide, a gente vai ver a Camila utilizando o computador nessa posição. Infelizmente, a gente às vezes vê as pessoas trabalhando, até mesmo no tribunal, nessa postura.
quando eu estou nessa postura, além de estar sentando sobre o sacro, e aqui a Camila está com a cadeira dela muito baixa, a gente sabe que essa cadeira está baixa porque o cotovelo dela está abaixo do tampo da mesa. Então, quando eu trabalho com o meu cotovelo abaixo do tampo da mesa, eu vou precisar compensar essa cadeira muito baixa, elevando aqui os meus ombros. Mesmo que eu não perceba, eu estou fazendo eu estou com uma ação muito intensa aqui do meu elevador da escápula, do meu trapézio. E quando eu trabalho nessa postura, eu altero minha biomecânica. E isso prejudica, né, quando eu passo muito tempo assim, vai prejudicar a minha estrutura osteomioarticular. Essa semana passada eu recebi uma ligação de uma colega dizendo que ela está trabalhando justamente na cadeira na sala, né, de jantar, utilizando cadeira e a mesa muito alta, e ela falou que estava começando a sentir dor já no ombro. Ela referiu dor aqui no deltoide. Às vezes a pessoa refere a dor aqui no deltoide, às vezes na cervical, tá? Porque todas essas estruturas acabam sendo sobrecarregadas. E eu passei as orientações e ela fez lá os ajustes, né? Depois, mais tarde, a gente vai procurar saber como que ficou, né? Porque nosso corpo ele dá o sinal e a gente precisa perceber esses sinais, que às vezes você faz o ajuste adequado e pronto. Quando você não faz o ajuste no momento oportuno, aquele desconforto acaba virando uma lesão e aí fica mais difícil, né, de você tratar. Aqui a Camila já está na postura correta, ela subiu a cadeira dela, a gente nota que o cotovelo dela, né, o antebraço aqui, está na mesma altura do tampo da mesa, então ela está numa postura neutra, ela fechou a cadeira dela, aqui para uma postura entre um ângulo entre 90 e 110, da coxa com o tronco, e aqui observando também que ela está usando um mousepad com almofada, como a gente recomenda. Quando ela faz isso, ela mantém o punho neutro. Essas posturas neutras são sempre importantes da gente manter, né? Porque quando você trabalha em posturas neutras, você tem menos sobrecarga sobre o seu sistema osteomioarticular. Então isso é bom. Aqui, só para mostrar que como ela subiu a cadeira dela, voltando um pouquinho, ela tem menos de 1,70 m e a mesa tem 74 centímetros de altura. Então, os pés dela resolveu a parte de cima, mas os pés ficaram flutuando. Então, para isso, ela usou aqui um apoio de pé. Aí você vai dizer, Valdemir, mas eu não tenho apoio de pé, eu não tenho como comprar nesse momento um apoio de pé. Se for o caso, se você tiver numa situação dessa, você pode utilizar uma caixa, você pode improvisar com alguma coisa, algum objeto que venha a compensar essa diferença entre o seu pé e o chão. É muito importante que os seus pés estejam apoiados. Você tem sempre que fazer os 3 apoios no assento, os pés têm que apoiar e o apoio no encosto. E essa outra imagem é para a gente mostrar que a cadeira ela tem que ser acolchoada e tem que haver um espaço aqui entre a parte posterior do joelho e a borda anterior do joelho. A gente recomenda que seja de pelo menos 2 centímetros para que você não tenha uma compressão sobre as estruturas vasculares, neurais e também de tendínea. Tá? Aqui, essa imagem para a gente falar sobre o monitor, né? Agora, os monitores, quando a gente usa 2 monitores, eles devem estar à sua frente, tá? A uma distância de 60, 70 centímetros aproximadamente. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Se ela usa óculos, tudo isso vai interferir. Como regra geral, nós utilizamos, como a Camila está fazendo, ela esticou o braço e está vendo se a ponta do dedo dela está tocando na tela. Se ela estiver nessa distância, significa que está uma distância razoável.
A partir daí, ela vai fazer o ajuste dessa tela um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás. Se essa tela estiver muito distante dela, isso vai gerar uma descompensação total no corpo dela, ela vai anteriorizar a cabeça, tudo isso para poder visualizar melhor essa tela. Então isso é uma questão muito importante. Tá? Além disso, a altura da tela. A altura da tela, os seus olhos, a parte mais alta da tela deve coincidir com a linha dos seus olhos. Tá? Então, assim, a partir daqui, ela está com um bom ângulo de visão. Tá? Muitos de nós estamos, a grande maioria, está trabalhando com notebook. Né? E a gente percebe a pessoa trabalhando com notebook. Quando a gente trabalha com notebook nessa posição, a gente tem uma flexão muito grande aqui do pescoço e toda a parte torácica também acaba gerando uma compensação, uma cifose aqui muito acentuada. Tá? Aqui a gente mostra essa imagem falando do smartphone, mas que serve também lá para o notebook quando você trabalha com a cabeça muito baixa. Nossa cabeça ela pesa de 4 a 5 quilos. Tá? Então, isso numa posição neutra. A partir do momento que você começa a inclinar a sua cabeça para baixo, esse peso relativo ele começa a sobrecarregar toda essa estrutura muscular, tendínea, ligamentar. Então, você acaba fazendo uma sobrecarga muito grande nessa estrutura. Tá? Então, evitar ficar nessa postura aqui e também evitar utilizar o teclado e o mouse. Na frente a gente vai mostrar a solução. Né? A solução foi justamente colocar um suporte de notebook, desmembrar, colocar um teclado separado e um mouse separado. Tá? Aí sim ela pode trabalhar utilizando o notebook somente como tela. Ah, Valdemir, mas eu não tenho um suporte de notebook. Eu também não tenho, mais à frente eu vou mostrar a solução que eu arrumei. A gente pode colocar livros, pode colocar uma caixa, alguma coisa para subir a tela, tá? Mas é imprescindível que a gente faça isso e desmembre, utilize o mouse e o teclado de forma independente. Aqui é só para a gente mostrar que o teclado e o mouse eles devem estar no mesmo plano. Tá? Às vezes a pessoa usa uma mesa muito pequena e coloca o mouse em uma outra mesa do lado, e aí eles ficam em planos diferentes. É fundamental que eles estejam no mesmo plano. Tá? E o mousepad é fundamental a utilização dele, né, como a gente falou, e você pode também usar um apoio de punho para teclado, mas isso fica a seu critério, isso é opcional. Mas o mousepad a gente considera uma peça de extrema importância, fundamental realmente. Aqui a gente viu essa matéria, né, falando de um canto de estudo organizado. A gente botou uma interrogação nesse canto, que será que está organizado mesmo? Será que ele que é adequado? Porque às vezes pensam muito na questão do design, né, da decoração, e esquece da parte ergonômica. Aqui a gente não tem como medir, mas muito provavelmente essa bancada tem menos de 60 centímetros. E isso prejudica bastante para você colocar um notebook, para você botar um teclado. Então, aqui ficaria realmente difícil de você ajustar isso, tá, com esse espaço. E essa cadeira é uma cadeira mais para decoração, né? Não é uma cadeira para você trabalhar. Né? Ah, mas eu só tenho essa cadeira para trabalhar. Tá? Aí você vai precisar fazer algumas adaptações nela. Como nós falamos, né? Colocar rolinhos lá de toalha, colocar uma almofada para deixá-la minimamente confortável. Aqui a gente mostra os postos, né, das nossas queridas colegas. Essa é a Isabelle, que é diretora da 63, e aqui a gente chama atenção para algumas questões. Primeiro, aqui a iluminação, né? Para o jovem que está aqui sentado nesse posto,
a iluminação ela está realmente adequada, porque ela está vindo lateralmente. Mas para a Isabela que está de frente, ela vai ter que observar se tiver muita luz, né, o dia que tiver muita luz, para que não gere ofuscamento, ela vai precisar realmente fechar aqui a cortina, tá? Para não comprometer a sua visão. A gente vê que é um posto bem organizado, né, um posto separado que foi preparado para isso. Então esse é o aspecto bom, é clean, é bem legal. Mas aqui a gente, aparentemente, essa CPU, a foto não dá para a gente afirmar, né, porque não é uma foto técnica, mas aparentemente essa CPU está acima da linha de visão da Isabelle, né? Lá no tribunal, a gente, inicialmente, isso era muito comum, as CPUs ficarem apoiadas na mesa e o monitor sobre a CPU, né? Nós tiramos tudo isso, né, e instalamos suporte de monitor. Inicialmente era o suporte único e depois nós passamos a fazer com suporte duplo, porque a CPU aqui nem sempre ela consegue colocar o monitor na altura adequada para a pessoa, e além disso a CPU ocupa um espaço precioso aqui sobre a mesa. Quando nós tiramos a CPU, nós colocamos ela em suporte próprio, no chão, ou sobre gaveteiro, ou até mesmo na vertical, em pezinho aqui sobre a mesa, encostado no anteparo. Tá? Então, com isso, a gente ganha um espaço muito grande. A Isabela pode fazer alguma coisa assim e colocar aqui, se o monitor provavelmente fique muito baixo, poderia colocar alguns livros, mas você colocaria com livros exatamente dentro do seu... de uma forma que ficasse alinhado com os seus olhos, a parte superior da tela. Aqui nesse posto a gente observa que o jovem está com a bancada muito alta para ele, né? Então precisaria subir. A gente vê que a cadeira ela tem a possibilidade de subir, teria que subir um pouquinho mais. Se ela já estiver no limite, teria também que colocar alguma almofada ali para gerar conforto. Mas mesmo nessa altura, a gente vê que o pé dele não está apoiando completamente aqui no chão. Então precisaria utilizar aqui um apoio de pé para corrigir essa questão. Tá? Aqui a nossa amiga Clara, lá da quarta vara de Duque de Caxias, ela também tem um posto separado, organizado, mas a gente percebe que ela tem um notebook e ela está utilizando um mouse separado, que é bom, mas faltou aqui utilizar um teclado e subir esse notebook para que a tela fique na linha dos seus olhos. Aqui a gente vê a nossa colega Rosa, né, também num posto de trabalho exclusivo, que é excelente. A gente vê que são cores muito boas, né, muito claras, um posto bem interessante, mas também trabalhando com o notebook. E aqui a gente não percebe o mouse, né, nem o teclado, então ela precisaria adquirir um mouse e um teclado e subir também essa tela para ficar na linha dos seus olhos. Aqui a nossa querida Ana Lúcia, lá da segunda vara de São João de Meriti, ela está trabalhando aparentemente aqui numa mesa da sala de jantar, uma mesa de vidro, né? Que não é o ideal, mas ela fez uma adaptação muito boa, que botou uma toalha para cobrir, para evitar o reflexo, e também a questão que nós falamos que a mesa de vidro geralmente a superfície dela fica mais fria. E aqui a gente percebe também que ela está com o mouse, mas não colocou a sua CPU. Então a grande maioria das pessoas está utilizando o notebook e não está realmente colocando ele na altura adequada, e isso de fato está sobrecarregando bastante a questão de cervical, torácica e ombros, tá? Então são essas as recomendações. Aqui o meu posto, né? O que eu fiz em casa, né? Eu coloquei livros, tá? Eu tinha uma segunda tela, eu adaptei aqui ao notebook, subi
coloquei uma caixinha, coloquei um livro para ficar na altura adequada para mim. E esse aqui também eu coloquei uns livros e a partir daí, sabe, eu consegui que eles ficassem adequados para que eu pudesse trabalhar. Esse slide, gente, é para a gente finalizar a apresentação de hoje com a questão das pausas, que é fundamental que a gente realize, né? O nosso corpo, por mais adequado que esteja o nosso posto de trabalho, nosso corpo não foi feito, não foi organizado, né, biomecanicamente falando, para passar horas numa postura estática, em posturas únicas, né? Nós fomos organizados para o movimento. Então, nós precisamos sim realizar pausas. A cada 1 hora, pelo menos, nós precisamos fazer pausas e levantar e fazer alguns exercícios compensatórios, principalmente para a região de cervical, de lombar e de membros superiores, que são as regiões mais sobrecarregadas do nosso corpo por conta do trabalho. Então, levantar-se da cadeira já é uma ótima atitude a fazer. Se você caminhar um pouco, isso vai ser muito bom. Se você conseguir realizar alguns exercícios de alongamento, isso vai ser muito bom. Se você quiser dicas de exercícios, nós temos 5 vídeos gravados neste canal. Vai lá no Alongue-se no Trabalho e busca por esses vídeos. Tem muitos exercícios lá que eu mesmo gravei, a Camila e a Amanda, que é a outra fisioterapeuta também, que nos ajuda nesse projeto do Alongue-se no Trabalho. Além da questão do sistema osteomuscular, nós temos também que cuidar do sistema visual, que também é muito sobrecarregado por conta do trabalho dessa visualização intensa, né, numa tela ou 2 telas e também no celular. É muito importante que a gente faça as pausas e durante essas pausas não é para mandar mensagem de WhatsApp, porque senão você continua, né, sobrecarregando todo o seu sistema. Então, é fazer pausa, é procurar olhar ao longe. Quando você olha ao longe, você tira o foco, você está focando na tela, você está olhando para perto. A partir do momento que você vai olhando para longe, quando você olha a partir de 6 metros de distância, você consegue um completo relaxamento da musculatura que sustenta o cristalino. Isso é muito importante. Além disso, você precisa lembrar de piscar. O piscar é um ato involuntário, mas quando nós estamos trabalhando no computador, a gente pisca menos, muito menos. Então a gente tem que lembrar de piscar, que o piscar ele é importante para a lubrificação dos olhos. Então, pausas ativas, muitas pausas durante o dia. Isso é através dessas medidas todas, com esses ajustes que a gente passou, com essas pausas, a gente pode minimizar bastante o risco da gente desenvolver algum distúrbio do sistema osteomuscular e também do sistema visual. A gente fica aqui então, agradece a todos pela participação, por ter assistido esse vídeo e nos colocamos à disposição para esclarecer alguma dúvida que tenha ficado, que a gente não tenha conseguido abordar aqui nesse vídeo. Vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail de pros@trt1.jus.br ou através do telefone 2380-7546. Eu estou atendendo pelo Siga-me, tá? Qualquer questão que tenha relacionado também à necessidade de um apoio da equipe de profissionais da área mental, também vocês podem falar com a gente, pode mandar e-mail que a gente reencaminha, tá? Muito obrigado e até a próxima.